Namastê, sejam sempre bem-vindos aqui em nosso espaço, Caminho da Luz. O tema que nós escolhemos hoje para conversar aqui com vocês é sobre talismãs, amuletos e objetos de poder. Muitas pessoas me perguntam, Laércio, o que é isso que você está usando no pescoço? O que é esse japamala? Para que serve? Tem pessoas que têm a famoso pentagrama, né, pendurado aqui no pescoço, pentagrama, símbolo de magia, e uma série de outras questões, né, santinho, tal, uma série de situações, anéis, né, nós vamos tentar entender sobre o anel Atlântico, todas aquelas coisas, esses objetos que as pessoas, às vezes brincos, às vezes aquele bidja, né, que os indianos usam muito aqui na testa, certo? Né? Então a gente vai tentar conversar sobre esses objetos de poder. Será que eles têm poder mesmo? Como é que isso funciona? Como é que isso está engajado nesse contexto do simbolismo esotérico, da magia? Né? Uns usam pedrinhas de cristal, aquela coisa toda no corpo. Pá. Então nós vamos conversar sobre tudo isso. Muito bem. Né? O que significa, né, a palavra talismã? Então, o próprio sentido da palavra talismã, do grego, né? Se você for procurar no dicionário Aurélio, a palavra talismã significa, né, um objeto místico, assim, que vai dar essa definição. Mas quando você vai lá na Grécia Antiga, tal, nessa coisa, você vai significar a palavra talismã, vem de telesma, ela significa, né, completar. Ou um complemento. Né? Completar. Ou, na verdade, um complemento. Vamos pensar assim. Ou podemos até pensar na palavra auxiliar. É algo que vai te auxiliar em alguma coisa. Ajudar. Ok? Muito bem. A confecção de talismãs, de amuletos, segundo a história, ela começa no Egito Antigo. Né? O Egito é que começa a fazer certos objetos de poder, certos talismãs, certos símbolos. O famoso mangual do imperador, né? Né? Você tem aquele famoso símbolo, que é isso aqui, né? Ó. Já viram? Esse objeto, né? Que os egípcios carregam na mão, são símbolos de poder, são objetos de poder, tem todo o simbolismo, tal, pá. E vamos tentar entender pantáculos também, que depois a gente vai entender o que significa pantáculo, tal, né, nesse contexto todo. Então, os egípcios começaram a confeccionar esses objetos e referir a esses objetos certos poderes, né, místicos que eles poderiam estar invocando. Por exemplo, a diferença de talismãs, amuletos, é uma coisa muito parecida, ou pantáculos. Pantáculos já são objetos que por si só estariam irradiando uma força energética de uma forma, você está entendendo? O talismã pode ser objetos confeccionados puramente de elementos naturais. Por exemplo, tem pessoas, você pode ver que tem um dente, né? Carrega um dente de tubarão, ou um dente de tigre, sabe aquela coisa toda, né? E os indígenas têm muito esse costume, né? Os xamãs têm muito esse costume de carregar esses objetos, né? Como objeto de poder, por exemplo, um dente, né? Ligados à floresta, às vezes tem dente de felinos, né? Dente de tubarão, tem gente que mora junto da praia, tem bastante objetos, colares feitos de dentes, e aquilo ele usa intensamente como se fosse um objeto de proteção, um objeto de poder, né? Ok? E esses objetos, ditos objetos de poder, eles podem ser consagrados em uma cerimônia religiosa, uma cerimônia mística. Tá? Então o que significa isso? Às vezes o indivíduo, você vai num terreiro de umbanda, do candomblé, certo? Então a pessoa, né, ela faz
um patuá para você, que é a palavra dentro, aqui pode ser colocado patuá também, certo? É mais uma outra palavra, né? Ela te faz um patuá, né? E naquela cerimônia religiosa toda, aquele patuá é consagrado, é energizado para a sua proteção individual. Ele é feito para você. Então, naquela cerimônia, naquela graduação, aquela pessoa dá um colar, ou dá um objeto, ou dá um pingente que você pendura num colarzinho e coloca junto ao teu corpo para você usá-lo como um objeto de poder. Esse objeto de poder pode ter vários aspectos, né? Por exemplo, vamos enumerar esses aspectos do objeto de poder. Ou seja, vários objetivos. Vamos pagar aqui agora, né? Um dos objetivos é proteção espiritual. Proteção espiritual. Ou seja, um objeto, né? E vocês viram aquela famosa cerimônia que existe no candomblé de fechar o corpo, ter o corpo fechado, né? E essa cerimônia é sempre acompanhada, né, de um amuleto que o indivíduo vai passar a usar. Então, o indivíduo que conhece a religião do candomblé, quando vê o indivíduo com aquele amuleto, fala: pô, esse tem o corpo fechado. Então, o cara fala: não vou nem mexer com esse rapaz aqui, esse aí tem o corpo fechado. Né? Ele tem uma proteção do plano invisível, do plano espiritual. E o indivíduo que está dentro da religião fala: não vou mexer com esse cara, porque aí os espíritos vão me pegar. Alguma força invisível vai me pegar. Entendeu? Então, na verdade, esses objetos, né, são símbolos, né? Símbolos de proteção espiritual. E esses objetos podem ser os mais variados possíveis. Certo? Confeccionado de formas diversas. Pode ser aquelas contas, né? Conchinhas, aquelas contas que o pessoal usa, certo? Tá? Como se fosse sagrado. Você está entendendo? Objeto sagrado. Por exemplo, o cara que joga búzios. O cara que joga búzios, por exemplo, aqueles búzios para eles é um objeto de poder, é um sagrado. Ninguém põe a mão nos búzios deles, tá entendendo? Ninguém mexe, ninguém toca, ninguém tira energia, porque eles pensam assim: se você pegar no meu búzios, você vai sugar a energia dele e ele vai ficar impregnado, ele não vai revelar o que eu quero depois, ele não vai funcionar direito. Porque ele tem que estar impregnado com a minha energia, com a minha proposta, com a minha vibração. Tá? Então os búzios é como se fosse algo sagrado. E também tem muitas pessoas que trabalham com tarô, por exemplo, né? As cartas do tarô. Então tem aquele velho costume também: ninguém pode tocar no meu tarô. Você não toca nas minhas cartas, eu tiro para você, aquela coisa do você corta só, tal. Mas não, ele fica junto do meu corpo. Ele caminha comigo ao lado do meu corpo. Então, uma das questões de que se construir um amuleto, um talismã, né, é exatamente com vários objetivos. Um dos objetivos é proteção espiritual. Né? Eu ter essa proteção, não pegar doença, não ficar doença, não ter a influência de espíritos perturbadores, de encosto. Porque da mesma forma que um espírito maligno chega próximo de você, quer e vê que você tem uma proteção, que no astral essa proteção pode brilhar, às vezes um objeto de poder que é consagrado, que é estruturado por uma entidade, por uma questão espiritual, ele brilha, ele irradia mesmo. Então, no plano astral, o espírito, quando vê aquilo em volta da pessoa irradiando aquela coisa, o próprio espírito fala: pô, olha, não vou mexer com esse cara, porque esse cara tem proteção. Ou seja, espíritos superiores o protegem. Então significa o seguinte: se eu for mexer com aquele cara, eu vou dançar. O espírito sabe disso, que ele vai dançar, que os espíritos superiores vêm, pega ele e leva ele para o lugar que eles não gostam. Então, às vezes acontece o seguinte: o plano espiritual, ele permite que alguns espíritos umbralinos fiquem entre nós. Porque eles não conseguem ficar naquele lugar. Como terapia, deixa eles virem para cá, conviver um pouco com esse meio ambiente e tal. Aí chega um momento que esses espíritos começam a perturbar pessoas. Pela própria índole que o espírito tem. Né? Então, vamos chamar assim, os policiais do plano astral, os caras que coordenam, às vezes chegam e retiram esse espírito de alguma casa, de algum ambiente, e levam ele de volta para aquelas zonas umbralinas, aquelas cidades umbralinas que ele tem que ficar. E lá é horrível para ele, ele não gosta disso, ele quer ficar aqui.
quer ficar perto de um bêbado, ele quer beber, ele quer fumar, ele quer, sabe? Ele quer conviver com a sociedade que ele estava acostumado a viver. Então, ele sabe que existem esses policiais astrais, esses espíritos superiores que o retiram, como se fosse um castigo para eles, né? Tá, aquela coisa toda. Então, eles percebem aonde eles podem mexer. Então, às vezes ele vê uma igreja, ele não entra numa igreja. Porque a igreja tem proteção, tem espíritos superiores, não deixa, sabe? Então tem certos ambientes que é considerado sagrado, tem uma proteção, os espíritos do plano astral mesmo não perturbam. Então, às vezes, um patuá, um amuleto, algo que irradia uma força, pode simbolizar para aquele espírito perturbador, né, exatamente algo que o espírito percebe que ele não pode chegar. Falar, aquele cara tem proteção. Aquele cara é de alguma religião, ele é assim. E se eu começar a perturbar ele, os negros vão vir e vão me levar para onde eu não gosto. Então o cara já desvia. Eles vão se aproximar de pessoas semelhantes. Porque é aquela história, semelhante atrai semelhante. Você atrai aquele que você vibra. Se você é uma pessoa muito perturbada, muito mal, muito confusa aqui, bebe, usa droga, o que você vai atrair são entidades espirituais nesse mesmo desejo, nessa mesma vibração. Tá, ok? Então, às vezes aí não adianta você usar muito objeto de poder, porque o objeto de poder reflete você também. Reflete o seu estado vibratório também. Então você tem que estar em harmonia com o seu amuleto também. Não é, então pega um puta cara bandido, filha da puta, essa coisa toda, vai lá, compra um talismã, acha que está protegido. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Não vai adiantar nada o talismã para ele. Entendeu? Então, eu vejo isso, tem certas pessoas especiais que o plano espiritual coloca certos aparelhos, certas coisas que irradiam uma energia tão forte que os espíritos perturbadores não conseguem se aproximar. Isso é tecnologia mais superior. Aí já é um amuleto, vamos dizer, mais sofisticado, de alta tecnologia, que ele irradia uma força, uma energia, que os espíritos ruins não gostam daquilo, não se sentem bem ali, então eles se afastam. Porque o espírito só fica no lugar que se sente bem, certo? Um lugar que ele começa a se sentir mal, se sentir estranho, ele não vai ficar. Tá? Então ele procura realmente ambientes que ele está acostumado, que ele gosta, gente tudo bebendo, comendo, pá, falando abobrinha, então ele gosta de ficar junto desse tipo de gente, desses ambientes, que ele está acostumado aqui em vida, né? Entendeu? Então um ambiente mais espiritualizado, com uma vibração superior, que você está envolvido com espíritos de luz, esses seres não se aproximam porque sabem que vão dançar, né? Os caras vão pegar e vão levar ele embora. Você está entendendo? E é muito interessante a minha escola, né? Eu tinha academia de Kung Fu, tudo lá, né? E ficava dois chineses na porta com uma lança. Portão. Se entrasse um cara que eles não quisessem, ele cruzava a lança. Aí o cara até podia entrar, você está entendendo? Ou seja, a pessoa física. Ela entrava, mas a pessoa se sentia tão mal lá dentro que não dava 5 minutos, estava virando as costas e indo embora. Sacou? Ah, que coisa, não gostei daqui, não gostei. Vai embora. Não gostou porque tem um nego cutucando ele o tempo todo lá. Vai embora daqui, você não é para ficar aqui. Sabe? Isso são coisas do invisíveis que você não vê. E que tem. Aqui tem muitos. Aqui tem pessoas aqui naquela porta, já fica na porta. Porque às vezes vem pessoas que trazem encosto com eles, espíritos perturbadores. Então aí aquela velha história, o cara até pode entrar, mas o espírito fica. Ele não vai perturbar a palestra, ele não vai perturbar esse ambiente. Ele fica lá fora. Você não deixa ele entrar. Ah, mas eu quero escutar, então escuta daqui, fica aqui. Daqui você não passa, mas fica escutando. Pode ficar escutando, mas você fica aqui. Lá na frente você não vai. Senão nem entra aqui e começa a encher o saco. E eu sempre tenho 2 guardiões que ficam aqui, às vezes um aqui do lado, às vezes um só que vem, um cara alto, fica tomando conta. Ninguém se aproxima de mim. O plano espiritual não vai se aproximar de mim. Espírito para perturbar não vai chegar perto. Essa é a nossa proteção, né? Invisível.
Então, na verdade, quando você constrói um objeto de proteção visível, que é para as pessoas do plano físico, por exemplo, né, perceber, porque é muito engraçado, quando alguém de fora, vamos ver esse Japamala, eu ando com ele, eu vou em todos os lugares com ele, o cara já olha em você diferente, fala, pô, você é pai de santo? Eu falo assim, pode ser, não deixo de ser. Você é curandeiro? Também não deixo de ser. Né? Então o cara já te olha com um olho diferente. Você percebe que o símbolo, né, na verdade, o símbolo, ele tem uma força no arquétipo do inconsciente coletivo da humanidade. Ele tem uma força. Você está entendendo? Você quer ver um forte, né? Crucifixo, a cruz. Você pega um medalhão e mete uma cruz aqui, ó, de prata, ou, né, o símbolo da cruz, que é muito forte para o cristão. Então, quando alguém olha e vê aquele crucifixo em você, já, opa, esse cara é um religioso, esse cara é, né? Então já olha com outros olhos. Isso é uma proteção arquetipal, inconsciente, sabe? O indivíduo cria mesmo, se você usar um crucifixo legal, bonito, tal, né? Porque é considerado um objeto de poder. Ele carrega um poder. Até o simbolismo, né, na história dos vampiros, né? Lembra a história dos vampiros? O vampiro não pode ver uma cruz que sai correndo. Né? E se tocar, queima, né? Se o espírito, o vampiro botar a mão na cruz, o objeto é tão poderoso que se queima tudo. Aquela coisa toda do vampiro, do arquétipo. Então, é assim que funciona no arquétipo do inconsciente coletivo, no simbolismo, o objeto de poder. Entendeu? Então, aquele símbolo, ele tem poder sobre o mal, vamos assim dizer. Sobre as forças involutivas. Sobre essas energias primitivas. Então, um espírito se aproxima de você, um espírito umbralino, ele percebe que você tem um objeto de poder, então fala, aquele cara é religioso. Não posso mexer com ele, porque se ele fizer uma oração, que o espírito ele não é burro, ele sabe, se aquele cara fizer uma oração, os espíritos de luz descem e vão catar nós. Porque é isso. E sempre eles vão associar que essas pessoas mais religiosas, elas têm os espíritos que as acompanham de proteção. Então eles não podem mexer com essas pessoas. Então você cria uma proteção simbólica também através da roupa que você veste, através de objetos que você usa de poder. Né? Ok? Muito bem. Então, na própria conceito de magia, por exemplo, né? Os magos, né? Não confundir magos, magia com ilusionista, que é outra história. Ilusionista é o mágico para a gente, mágico não é mago. Então, o mágico que faz ilusões, faz truques, né? De shows aqui. Agora, o mago não, a magia ele mexe com energias mesmo, né? Com energias vivas. Ok? Com energias vivas da natureza, com as forças vivas da natureza, com os elementais, ou invoca espíritos, invoca forças. Né? Escrever um objeto de poder, uma macumba. Vamos lá, você encontrou uma macumba na estrada, lá na encruzilhada, uma garrafa de pinga, uma galinha preta, umas velas ali. O que é aquilo ali? Aquilo ali é um ritual, e nesse ritual se usa objetos, uma vela, certo? Se usa uma galinha, uma garrafa de pinga, nós estamos oferecendo isso para os espíritos. Eu ofereço isso para os espíritos em troca do espírito fazer alguma coisa para mim. Entendeu? A macumba, no sentido da palavra macumba, né? Ela tem essa coisa. Eu fiz uma oferenda aos espíritos, né? Para que os espíritos possam me retribuir com algum pedido, com algum desejo que eu tenho. Certo? Ou curar uma doença, ou fazer meu marido voltar, sabe, reconciliar o casal, essa coisa toda. Tem vários tipos de pedido que as pessoas fazem quando fazem um despacho da encruzilhada. Certo? Na verdade, não tem nada de ruim isso. Isso é uma relação
que certas religiões, certas culturas afro, né, têm como plano espiritual, é a forma. Os xamãs, os indígenas, xamãs, têm a sua forma de fazer os rituais também, de trabalhar com os espíritos. E os xamãs também, todos eles vão ter amuletos, patuás e objetos de poder. Você pode notar, todos eles vão carregar o seu objetinho, ou carrega um negocinho que chacoalha, né? Tem objeto que vai usar nos seus rituais, saca? Os índios brasileiros, os pajés brasileiros, fazer a pagelança, certo? Sempre com um objeto. E às vezes você pega aquele objeto dele, é cabeça de um, é uma cabeça, né, um crânio de um pássaro, de uma águia, sabe? Tem todas umas coisas assim, às vezes está até, né, reduzido, aquela coisa reduzida. Mas tem, é objeto de poder dele. Você sacou? É o patuá dele, é o talismã dele, que ele está utilizando para fazer todas as curas. Você vai lá no pajé da tribo fazer uma pagelança de cura, ele vai pegar pó, vai jogar ervas em você, vai pegar aquele coisa, vai cantar, vai ficar fazendo os seus cantos, os seus rituais, com um objeto na mão. Esse objeto é o objeto de poder dele. Você está me entendendo? Que ele consagrou, que ele instituiu como uma ferramenta para os seus rituais, para o seu trabalho. Né? Então, proteção espiritual. Você tem objetos das mais diversas formas, de acordo com a religião, de acordo com os seus costumes. E existem muitos objetos, por exemplo, existem na religião judaica, por exemplo, existe muito. Por exemplo, você tem objetos assim, o cara dá uma medalhinha, escrito lá, um negocinho aqui, né? Inclusive aquele mantra, Kodosh, Kodosh, Adonai Sabaoth, Deus é o Senhor do Universo, aquela coisa toda. E esse som, esse coisa aqui, esse aqui, se transforma num amuleto que você pode carregar pendurado numa coisa, sabe, num pingente, ou no bolso. O cara carrega com ele aquelas palavras. Aquelas palavras se transformam num símbolo de poder. Você pode encontrar muitas pessoas de linhagem indiana, por exemplo, que vai carregar no seu pescoço um amuleto com o símbolo do Om, por exemplo, né? Aquela coisa do Om, não sei escrever direito agora. Né? Com a letra Om, que é o mantra sagrado para a Índia. Certo? Então, para o indiano, aquele símbolo, aquele som é um mantra sagrado, é um mantra de poder. Então, o seu símbolo, na sua letra, tem uma característica de poder. Se você for ver, a Índia tem, os povos têm centenas de objetos, de símbolos de poder. Os japoneses, por exemplo, eles têm um clássico, um Buda, né? Eles têm um budinha pequenininho assim, que você compra ele tem os dois olhos em branco, sem pintar. Então, você tem que fazer um pedido. Aí vem outro negócio. Deixa eu sair da proteção e falar do outro objetivo, né? Que o talismã pode ser usado. Então, na segunda opção, você pode criar objetos para dar sorte. Prosperidade, sorte. Entendeu? Então tem objetos que você tem na sua casa e essa é a história do Buda. Você faz um pedido para ele e pinta uns olhos. Essa é a história do costume japonês. Você pinta os olhinhos de preto. Aí você faz o pedido. Quando o pedido for realizado, você pinta os outros olhos. Se não realizar, você deixa o Buda cego de um olho. Sacanagem, né? Se o Buda não gostou, você deixa ele cego também. Você não vai enxergar também. Aí fica sem os olhos. Já que você não me deu o negócio, o que eu pedi, né? Então, fica aí. Então, esses costumes interessantes e tal. Você quer ver um outro negócio, que são objetos que você pode carregar? Tem pessoas, e isso é muito comum. Eu até comprei usava no meu carro. Eu uso um outro agora no meu carro, que ela estragou tudo, comprei um outro. Era assim. Eu pendurava, era um pingente que você pendurava no carro, ali no vidro e tal, né, do retrovisor. E aqui tinha um livrinho. Esse livrinho tem os sutras sagrados. Tem os principais sutras sagrados escritos mesmo ali. Da Seishonoe tem muito isso. A Seishonoe tá, esses objetos de poder. Então o japonês ele tem muito esse costume de os sutras. Você pendura o sutrinho aqui, ou pendura na porta da sua casa, na entrada da sua casa. Certo? Você quer ver um muito comum aqui em São Tomé, que qualquer lojinha em São Tomé que você entrar vai ter lá pendurado na porta, que é a roda dos ventos. Né?
Ah, isso aqui é para proteção do ambiente, que os caras fazem de objeto natural, né? Toda aquela madeirinha cheia de trançadinho, umas coisas assim e tal, né? Pingentinho pendurado aqui, outro pendurado lá no ar. Às vezes não tem sim, não, às vezes é só trançado um monte de coisa, tem umas penas penduradas, tá de acordo com o que ela faz. Faz de madeira natural, esse círculo aqui e tal. Ele chama Senhor dos Ventos, aquela toda que pendura na porta de entrada da casa. Filtro do sonho, tem mil nomes, sabe? Hã? Então, calma, bagulho é outra história, vamos chegar lá. Então, você tem esses objetos como símbolos de proteção. É um talismã, você não carrega no seu corpo, você pendurou na tua casa. Certo? É um objeto de proteção, você acredita que aquele objeto vai lhe dar certa proteção do ambiente, vai criar uma proteção. Né? Os orientais costumam criar muitos símbolos, inclusive ele costuma criar uma medalhinha assim, e tem um baguá aqui, desenhado, entendeu? Tem um baguá desenhado, às vezes tem um furo no centro, parece que tem uma moeda chinesa e tal. E tem um baguá. E você transforma isso num pingente e pendura. Você pode comprar, você vai nas lojas japonesas, tem muitos desses símbolos para você pendurar, pingentes, que são símbolos de poder, que são significados. Né? Aí você vai no Japão, por exemplo, tem aqueles amuletos. Os amuletos são 7 mongezinhos, né? Aqueles monges que você põe na sua casa, que cada um simboliza uma coisa, é um objeto de proteção do ambiente. Né? Um da felicidade, um da perseverança, é disso, outro daquilo. Então a pessoa se cerca disso. Você quer ver? O cristão, por exemplo, na sua casa tem uma santa. Ele faz um oratório e bota a santa ali. A Virgem Maria, ou Jesus Cristo, tal. Você está entendendo? Ou santo devoto. Então aquilo é o objeto de poder dele. É o amuleto dele, é o talismã dele. Ele se ajoelha na frente, ele reza para a santa, tal. Ele criou aquele núcleo. E aquele objeto se torna sagrado para ele. Né? Onde se vê ele pegar um dia e quebrar esse objeto? Não, para ele aquilo lá é sagrado. Você vê, essa é a grande discussão que existe entre os protestantes, né, e os católicos na época. Que os protestantes entram numa igreja e não tem santo nenhum. Não tem nenhum santo nas paredes, não tem nada. Né? Porque eles acreditam que as pessoas elas perderam a conexão com Deus e ficavam orando para santo de barro. Né? Para objeto de pedra, adorando objetos de pedra. Então eles achavam que isso era um erro, desviava a pessoa da verdadeira atenção que ela tinha que ter com o divino mesmo. Né? Mas na verdade, as pessoas se esquecem que aquilo ali é um símbolo canalizador. Se você interpretar direito, não tem erro nenhum de você ter um santo, de você ter um objeto na sua casa. Desde que você sempre tenha consciência que quando eu estou rezando para aquele santo, ele é um símbolo para mim. É como se eu pegasse, se eu morresse, os chineses têm um costume de cultuar os ancestrais, os japoneses, os orientais. Então o que ele faz? Ele cria um altar na casa dele, e nesse altar tem a foto do cara. Sabe? Como se fosse o túmulo. Aí você não precisa ir no cemitério, onde está o túmulo do cara, com a foto do cara, para você rezar lá no túmulo. Não, as pessoas já fazem suas orações, seus ritos, na própria casa. Que ali tem um altar. E é engraçado que os chineses taoístas sempre têm o costume de deixar fruta, sempre deixar comida, como se o morto fosse comer aquelas coisas, entendeu? Para não deixar ele passar fome no mundo espiritual. Esse simbolismo todo, né? É uma criancice, mas, certo? Tem um simbolismo para a família muito importante, porque ela se sente, né, conectada com aquele indivíduo que partiu. Então tem a foto dele, tem um texto indicando as coisas do lado. Está lá um altarzinho. Então todo dia a família vai lá, faz uma oração para os ancestrais. Quando acorda de manhã, passa no altar, cumprimenta, faz uma reverência ao cara que partiu. Porque eles têm um costume muito de reverenciar os ancestrais. O mestre que morreu, o pai, alguém da família, entendeu? Então cria esse núcleo de altar. Isso não deixa de ser um talismã, um patuá que pode estar fora de você, mas ele está na sua casa. Ele cria um núcleo de radiação de poder. Né? Então muitas pessoas usam objetos para dar sorte, para ter sorte na vida. Quem fala, pô, sou um azarado, né? Só dá coisa errada na minha vida, tudo dá errado na minha vida. Né? Bate o carro e quebra o negócio. Tem hora que acontece tudo de uma vez, né? Então pode benzer, pode dar um jeito. E é interessante que se você for benzer, for numa benzedeira, a maior parte das benzedeiras, né,
Quando eu vou benzer animal também, eu benzo o cachorro, o gato, quando eu levo lá em casa, eu faço isso. Você benze, e depois você coloca uma fitinha vermelha no pescoço, do cachorrinho, do gatinho, tá? Aquilo ali vai ficar durante até cair. E aquilo se torna um símbolo de proteção. Se torna um talismã, um objeto de proteção. Porque às vezes aquele ser, ele pegou muito mal olhado, ele pegou muito... Você vê, você pega um gatinho super bonito, super lindo, todo mundo quer carregar, todo mundo quer pegar, ai que coisa linda. Nessa invocação, o indivíduo já dirige uma energia para o animal. E se o cara tem aquela energia meio ruim, aquilo que eu falei ontem, né? Entra tudo, impregna o animal daquela energia, ele começa a ficar doente. E aí a gente fala assim que ele está com quebranto, pegou quebranto. Então você tem que benzer, tirar aquela energia ruim, afastar, colocar um objeto de poder, porque aí cria uma certa proteção mesmo energética, vibracional, e ele não capta mais, você elimina aquela captação dele. Né? Entendeu? Vocês têm que se perguntar, por que as mulheres adoram se enfiar, petelar de coisas? Às vezes não são objetos de poder. É brinco, é isso, é piercing não sei aonde, e pá, e põe. Na verdade, aqueles objetos passam a fazer parte dela. Até quando ela faz uma tatuagem, por que ela faz uma tatuagem? Pensa, o que você quer expressar com uma tatuagem? Eu não tenho nenhuma, mas você tem, vocês têm, você tem. Então, qual o objetivo que você o fez? Ai, porque é um desenho lindo, bonito. Tem gente que não faz por esse objetivo. Tem gente que quer expressar uma coisa. Tem gente que é devoto não sei de quem. Devoto de Buda, então desenha o Buda. Né? Tem gente que é devoto não sei do que, né? Desenha uma caveira. Certo? Heavy metal, né? Tô aí, cara. Tô aí nessa vibração. Sou metaleiro. Então ele quer expressar essa sua conectividade com esse simbolismo, certo? E ele cria esses objetos nele. Então, isso se torna um tatuagem, se torna um amuleto, se torna um talismã. Mas um talismã que foi, em vez de ser pendurado, foi gravado no seu próprio corpo. Ok? Isso cria uma certa vibração, uma certa energia, sim. Ok? Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você faz com o seu corpo, o que você tatua no teu corpo, porque aquilo lá não vai sair. Aquela vibração vai ficar. O nego vê aquela puta cabeça, pá, né, arranca a camisa, aquele caveirão, aquilo cria um choque, choca quem está olhando, quem está percebendo. Porque criou uma vibração, criou uma energia em torno de você. Entendeu? Então, é muito importante que as pessoas, jovens principalmente, tenham consciência do que ele vai fazer. Né? Senão aquela velha história jovem é tão tolo, né? Ele se apaixona por uma menina. Então ele vai e tatua o nome dela aqui no pescoço. Ai, que linda. Amanhã ela dá um bico, ele vira um corno, né? O que eu vou fazer com essa merda no meu braço agora? Né? Aí ele tem que arrumar, por exemplo, se ele tatuou, né? Se ele tatuou Maria, né? Se ele, aí ele tem que arrumar uma Mariana, ele só coloca um completo aqui depois. Aí dá certo. Não, melou, né? Vai ter que pagar milhões para uma cirurgia para tirar esse trem aqui, porque ele não quer nem ver aquele nome na frente dele mais. Porque as vidas mudam, as coisas mudam, as coisas se transformam. Né? Você está entendendo? É muito engraçado isso. A gente fala essas coisas, mas é preciso ter consciência do que você faz. Porque essas forças, esses símbolos, eles têm poder. Eles vão irradiar um contexto, eles vão criar um contexto de força. Entendeu? Então você tem que estar consciente do como você usa os símbolos. Porque os símbolos, eles são uma linguagem, ele está falando alguma coisa para você. É como você quer expressar alguma coisa. Né? Então, nesse caso, por exemplo, dos sutras, é muito interessante que o sutras está aqui, mas ninguém vê, ele está fechado, ele está vendo no livrinho. Então tem pessoas que fazem o quê? Vamos supor que eu quero fazer um pedido. Esse é o tipo de talismã, né, para dar sorte. Olha, eu quero ganhar, eu quero arrumar um emprego, eu quero casar com tal pessoa. Então o que ele faz? Ele faz um pedido num papel, ele escreve tudo o que ele quer, o que ele deseja e dobra.
Dependendo do ritual religioso que ele está, do ritual xamã, tá, consagra aquele pedido, tudo, né? Aí ele faz o tipo de uma. Tem gente que faz o seguinte: tem pessoas que pegam um tubinho de bambu, por exemplo, um bambuzinho fininho assim, enrola e enfia esse papel dentro, certo? Bota o pingentinho, pendura no pescoço, tá? Faz um furinho, põe uma correntinha aqui, pendura no pescoço e esse negócio fica andando com você. E aquele seu desejo, aquele seu pedido, aquele texto escrito vai andar com você. E esse texto escrito ele pode ser das mais diversas consistências. Sabe, você pode acreditar que o nome de Buda, por exemplo, o nome de Krishna, em sânscrito, escrito ali, é um objeto de poder. Né? O mantra Hare Krishna, você pode escrever o mantra Hare Krishna e colocar e enfiar aqui, você é um devoto de Krishna. Né? Então são tudo símbolos. Por exemplo, os devotos de Krishna, quando botam aquela roupa, certo? Quando raspam a cabeça, deixa a cotofinha, aquele cria um símbolo nele. Né? O Osho falava muito claro essa questão de por que os discípulos do Osho, né, vestiam laranja, ou os budas raspavam a cabeça, aquela coisa toda. Então ele dizia o seguinte, que é muito importante isso na vida do discípulo. Porque o discípulo, quando ele assume uma jornada, um novo caminho, quando ele faz uma mudança de vida, e ele muda a roupa que ele vai vestir, muda até a cara dele raspando a cabeça, ele se identifica, quando ele vai olhar no espelho, ele se identifica com essa nova face, com essa nova roupa, porque ele não pega mais aquele caminho que ele estava. Ele percebe que ele incorporou aquilo. E esta incorporação, essa mudança, o que ele vai usar, o traje que ele vai usar, tá? Inclusive, por exemplo, se você pedir sannyasi para o Osho, qualquer mestre oriental, é costume, né, se ele aceitar você, a primeira coisa que ele vai fazer é mudar seu nome. Né? Eu vou fazer uma pergunta, por que você mudou o seu nome? Né? Você está entendendo? Isso é um costume oriental, isso é um costume budista, um costume, né, bem indiano. Por quê? Porque o indivíduo percebe que a partir do momento que ele muda o nome dele, ele mudou a vida dele. Ele vai se identificar com uma outra. O João era aquele que trabalhava no banco. Agora, o Mahalala é outro cara. É um outro ser que nasceu a partir desse momento, está numa outra jornada, tem uma roupa diferente. Né? E os mestres, quando aceitam a sana, exigem que você faça essa mudança para o teu curso. E muitos desses mestres, eles dão um japa-mala para você desse aqui, e aqui vai ter uma medalhinha com a foto do seu guru. Né? Se você pegar os discípulos do Osho, que são mais fervorosos, carregam e a foto do Osho. Então aquilo cria um objeto de poder. Aquilo cria um símbolo na qual você cria uma conexão com aquela ordem espiritual, com aquela ordem religiosa. Da mesma forma, se você usar um crucifixo, você está se identificando com a ordem religiosa cristã. Não necessariamente o catolicismo, mas é uma ordem cristã. Ok? Você pode usar um símbolo assim também, olha. Desculpa. Vocês se lembram disso? Esse símbolo é muito usado nas cruzadas. Pelos cruzados, aquelas coisas que ia com aquelas bandeiras, para invadir, para lutar no meio da guerra. Aquilo é o símbolo de poder dele. Eles carregavam aquelas bandeiras. Você está entendendo? Então, as pessoas acreditavam nesta força, nessa bandeira que eles levavam. Na mesma coisa, a guerra quando o cara, você pega a Revolução Francesa, a guerra, né, napoleônica, o cara vai lá com aquela bandeira do país, né? A primeira coisa é a bandeira, o cara carregando a bandeira. Aquilo se torna um objeto de poder, um talismã, vocês sabiam disso? Por quê? Porque está todo mundo com nacionalismo, né? Acerbado, estou lutando em função do meu país, estou dando a vida para essa bandeira, para esse meu país. Aquilo é um símbolo, é um símbolo. Então cria-se esse símbolo, dias feriados, vão assistir a bandeira, vão cantar o hino nacional, aquela bandeira, todo mundo olhando a bandeira. O que é isso? Isso porque o ser humano,
ele necessita de todos esses símbolos como objetos de poder. Aí a bandeira tem poder, porque a bandeira cria em torno dela, né, aquela nacionalidade, o nacionalismo. Por que quando tem Copa do Mundo, vai todo mundo de verde e amarelo, bandeirinha na mão, torcer para o Brasil? O que significa isso? Carregar essa bandeirinha na mão e ficar lá mexendo. Se torna um patuá. Se torna um talismã aquilo. Porque você coloca uma energia, meu Brasil, o Brasil, olha aqui, arrastando a bandeira. O time de futebol, né? A camisa, o símbolo do time de futebol. Né? Você pega o símbolo do Corinthians, tem aquele desenho, todo mundo aqui, mano, corintiano, mano, de coração, mano. Você sacou? Tudo isso são símbolos que passam a ser um objeto que você dá esse poder a ele. Que você induz essa questão psicológica em você. Você quer ver uma coisa engraçada que veio na internet? Vocês vão dar risada que eu vou falar agora, tá? É uma piada isso aí, mas veio na internet mostrando para mim, né? Então o cara tem o carro dele, né? E você vai ver o que é um objeto de poder no carro, para o carro não ser assaltado. Não, você quer ver? Né? O cara meteu no vidro de trás do carro, assim, puta símbolo do Coringão, né? Do Corinthians, né? Aquela coisa toda, o Corinthians, o desenho do Corinthians, e escreveu aqui embaixo: mano, não roube meu carro, sou corintiano. 90% dos bandidos já não vai roubar o carro do rapaz. O cara falou: isso é mano, cara, isso é mano, não vou roubar o carro do mano, não, pô. O que aconteceu com esse símbolo aí? Se tornou o quê? Um objeto de poder, de proteção. Porque todos aqueles que estão sintonizados com esse objeto. Você quer ver uma coisa interessante? Um talismã, um símbolo que eu criei, né, nos meus cursos quando eu falo de autoproteção espiritual, que você quer que a sua casa não seja roubada. Não entre ladrão na sua casa. Né? Então é fácil. Você chega na porta da tua casa, não importa a tua religião, tá? Então você vai fazer o seguinte: você vai botar uma plaquinha assim, escrito assim: casa protegida pelo espírito do Pai Tomás. Entende? O bandido que vai roubar, ele vai procurar uma casa para roubar. Ele fica lá de olho, sondando aquela casa. Quando ele chega na sua casa e vê aquela placa, fala: pô, aqui eu não vou entrar, não. Não vou me meter com esses caras, com esses espíritos, com esses cardombanos, candomblé, não quero nem saber. Ele vai na outra, porque ele tem medo. Esse simbolismo religioso, ele tem medo. Ele fala: vamos me meter com o espírito aqui, a polícia vem, me prende, estou ferrado, vou procurar uma outra casa mais fácil. Garanto para você que você vai ter uma proteção na sua casa com essa escrita aí, muito grande. Isso se torna um objeto de poder. Que você não está carregando no seu corpo, mas você colocou na sua casa. Dificilmente um ladrão entra na igreja e rouba a igreja. É muito difícil, é raro. Porque ele teme o símbolo do ambiente. Alguns não, alguns vai lá, rouba ouro, se deixar ouro, rouba tudo, né? Porque esse é bem truculento, né? Esse é o cara que nunca, né? Tá ruim mesmo esse espírito. Igual a história isso aí é a velha história do leão, né? Na floresta, né? Chegou dois neguinhos na floresta, né? Perdido, de repente vem um leão, vem outro leão cercado por leões, né? Cara, e agora o que eu faço? Os leões vão comer. O cara era músico, tinha um violino. Ele arrancou o violino e começou a tocar violino. Os leões pararam quietinhos, ficaram sentados ouvindo, curtindo aquele som maravilhoso, né? Maravilhoso. De repente chega um leão assim, todo diferente, não quer nem saber da música, vai nhoque, pega o negro e come, desgraçado. Aí um leão falou: puta, mas tinha que vir o surdinho para estragar tudo. Ai, meu Deus, tinha que vir o surdinho para estragar tudo a festa. Então, a mesma coisa eu falo desse tipo de vibração de certas pessoas que vai lá e rouba a igreja, certo? Roubam não sei o quê, você está entendendo? De um objeto sagrado e tal, você está entendendo? Que às vezes, né? Você quer ver um objeto de poder venerado por milhões de pessoas no mundo, mas
milhões de pessoas, mas adorado que você não pode nem tocar, nem chegar perto dele. Você sabe do que eu estou falando? Quem já foi para a Arábia Saudita, tem que dar a volta lá naquelas pedras, naquele negócio lá, 7 voltas, pelo menos uma vez na vida, os muçulmanos, é a Kaaba, muito bem, Kaaba, é um monolito de pedra, é uma pedra preta, então ela chama Kaaba, com K, né? Kaaba. Então, lá, se vocês vão ver, quando os muçulmanos, uma vez por ano, fazem uma festa, que é a peregrinação do... Eu esqueci o nome, como é que chama a peregrinação? Esqueci, cara, o nome. Mas vocês sabem, vocês vão ver, que eu esqueci o nome. Então, eles ficam... É um lugar muito grande na Arábia Saudita, e tem um prédio lá, tem um negócio, um monolito quadrado, e aqui dentro tem uma pedra preta. Tá? E os caras, é um prédio quadrado ainda, e tem essa pedra aqui. Essa pedra é o símbolo, os cientistas, porque ninguém pode tirar pedaço para fazer teste, os negros não deixam. Acha que é sagrada, que veio do céu, aquela coisa toda, tem um simbolismo forte para os muçulmanos. Entendeu? Saca? E eles ficam rezando, orando e andando 7 voltas. Tem que dar 7 voltas em torno do... fica aquele bando de gente. Vocês nunca viram? Rodando em volta dessa... Não, vocês nunca viram? Isso é muito famoso. Todo ano tem. É peregrinação do mundo inteiro de muçulmano para esse lugar. Porque são 3 lugares sagrados, basicamente super sagrados para o muçulmano, né? Medina, Meca e a cúpula da rocha lá, que é aquele templo famoso lá dos judeus, que é onde se acredita que ele ascendeu ao céu ali, né? Que é a cúpula da rocha, que é lá em Israel, né? Lá onde tem os judeus, fica embaixo do Muro das Lamentações, fica lá, que é o que sobrou do templo de Salomão, né? Do templo de Herodes. Não. E em cima tem uma plataforma muito grande, que o templo era ali, foi destruído pelos romanos, não deixou pedra sobre pedra, só ficou aquele muro. E em cima dessa rocha, que é uma rocha plana, planificada mesmo, os muçulmanos construíram a cúpula da rocha, que é o terceiro ponto mais sagrado dos muçulmanos, se não é o segundo, né? E ali, é por isso que está o grande conflito Israel, porque ali é onde a coisa subiu aos céus, né? Entendeu? Então é Meca, é esse lugar na Arábia Saudita onde tem a pedra, que eles têm que peregrinar para esse lugar uma vez na vida. Né? Então, essa pedra aqui, para eles, é um objeto de poder. Mesmo que você não toque, não veja, não saiba o que é, mas é uma rocha negra. Por fato de ela ser negra, totalmente negra, os cientistas acreditam que é um meteorito. Ele está queimado, ele foi chamuscado, entendeu? Pela entrada na atmosfera e tal, e ele foi encontrado e... A história desse objeto é muito estranha, ninguém conta direito aonde vem, como é que surgiu, essa coisa toda, sabe? Então, fica uma mística em torno desse objeto. Tá? E é altamente adorado, como um símbolo sagrado. Tá? E você imagine, eu quero que vocês entendam como é que funcionam essas coisas. Essas coisas, a partir de um tempo, ela passa a irradiar mesmo, vocês sabiam disso? Por várias questões. Quando nós temos um poder mental muito grande, Então, quando eu dou curso sobre cristais, quando eu falo sobre os cristais, o poder dos cristais, das pedras, das gemas, se você pegar um cristal, por exemplo, de quartzo, ele tem um poder muito grande de armazenar energia, de trabalhar com energia. Claro, você vê os chips, os cristais, tudo é feito de cristal, de quartzo. Você armazena, quanta informação você não armazena num chip? Né? Você armazena porque exatamente você está armazenando um pendrive. O que é um pendrive que você armazena foto, tudo? Você está armazenando informação no cristal, cara. É isso que vocês não sabiam disso. Então a física já descobriu uma maneira de usar o cristal como guardar informação. Então, na verdade, o cristal ele guarda energia, sim. Então, se você começar a jogar uma energia mental, uma oração, dirigir, a sua mente emite um campo de vibração e esse objeto fica impregnado. Às vezes, tem pessoas que às vezes me contratam, hoje eu não faço mais isso, mas me contratavam para fazer uma limpeza na casa das pessoas. Né?
Então eu entrava na casa do cara assim, olhava assim e falei, ó, esse móvel aqui pode jogar fora. Ó, aquele quadro que você tem na parede, pode tacar fogo. Eu já começava assim. Objetos que o cara tinha assim, isso aqui é da minha avó, foi ainda pode tacar fogo. Porque todos esses objetos, eles têm uma história tão antiga que eles começam a irradiar energia muito ruim. Se ele viveu num ambiente muito ruim de sofrimento, de angústia, por isso que se eu entrar assim naquela senzala que o nego ficava preso, os escravos amarrados, tudo, e tem esses casarão aqui em Minas, tem muito, não dá para ficar. Porque a energia de sofrimento, a energia irradiada fica impregnada na parede, cara. Na parede. E não tem como resolver se não você demolir aquela merda. Tacar fogo, demolir. Às vezes pintar não adianta muito, não. Às vezes você está na casa, tem uma cor esquisita, aquela cor de velha, de coisa velha. Pô, mete uma tinta, melhora um pouco o astral. Sabe? Mas tem situações que você fala, pode mudar daqui. Se você continuar aqui, você vai sofrer muito. Sua vida só vai andar para trás. Você só vai ficar doente, só vai ficar ruim. Por isso, coisa antiga, sai fora. Elas estão impregnadas com energias radiônicas muito ruins. E você vê, por isso que o objeto de poder, o amuleto, ele tem poder. Porque ele fica impregnado mesmo com a vibração de muito tempo. E vocês conhecem uma coisa chamada psicometria? Em paranormalidade? Psicometria? Psicometria é assim. Eu tinha um amigo meu, Gilson era fantástico nisso. Um dia chegou uma mulher, estava eu e ele na casa dele, e chegou uma senhora chorando na casa dele, pedindo ajuda, pelo amor de Deus, para o Gilson ajudar ela. E ele falou, mas o que aconteceu, minha senhora? É minha netinha. Ela está no hospital, internada, né? Está num estado assim, porque o cachorrinho dela sumiu. A menina não comia, não jantava, estava fraca, estava entrando em parafuso a menina, porque o cachorrinho tinha desaparecido. Né? O Gilson falou assim para mim, traga alguma coisa do cachorro para mim. Traga alguma coisa, se você tiver uma fotografia do cachorro, se você tiver algum objeto que ele usava, uma coleira. Né? A mulher foi na casa dele e voltou e trouxe aonde ele comia, o potinho onde ele comia a ração. Olha só o que é psicometria, para você entender que impregna a energia do ser naquele objeto. Ele botou a mão naquele negócio assim, ó. Olha, ele falou assim, em 2 minutos ele falou assim, olha, esse cachorro, ele está na rua tal, número tal, bairro tal, vamos lá. Entramos no carro da mulher, vamos lá, achamos o cachorro lá, cara. Por quê? Porque os objetos acabam assumindo a sua energia, a sua vibração. Quando você, isso aqui, por exemplo, de tanto eu usar, esse objeto tem a minha assinatura, ele tem a minha energia. Um bom paranormal, se pegar isso aqui, sabe tudo de mim, sabia? Ele descreve quem eu sou, olhando, pegando nesse objeto. Ele sintoniza a minha energia, ele sintoniza a minha frequência, ele fala, pô, esse aqui é o Laércio, esse é uma pessoa assim, assada, tem a personalidade assim, ele fala tudo em você, cara. Esse Gilson era tão bom, ele era tão bom médico que ele estava nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Eu ligava por telefone para ele, ele falava, tá legal, e o tempo, a gente está de bermuda, de camisa, de chinelo de dedo. Ele me via, cara. Ele falava e descrevia a cor da roupa que eu estava, se eu estava de bermuda, se eu estava de chinelo. Porque entrou na sintonia. A paranormalidade era tão grande que ele entrava e conectava com você, ele via você à distância. Ele via como você estava vestido. Então, tem médiums que são muito bons e muito poderosos. E conseguem estabelecer essas conexões. Por isso que os objetos, eles realmente se impregnam de nossa vibração e de nossa energia. E eles irradiam isso. Por isso que o médium, se ele chegar, ele vê um quadro, ele vê a energia ruim que está irradiando aquilo ali, ele fala, pode tirar da sua casa isso aqui. Agora, quem não é médium muito bom, vai com aqueles instrumentos radiônicos, né? Vai com o pêndulo, vai com a varetinha, fala, isso, a energia que está ruim, joga fora. Roupa também, a roupa que você usa reflete o que você é. A roupa fica impregnada com a tua energia. É por isso que vocês já perceberam
que quando você vai em centros espíritas, certa coisa, o cara leva uma roupa, atrás uma roupa dele aqui, que eu quero benzer essa roupa dele, eu quero ver o que tem. É comum isso, porque através do objeto, os médiuns e os espíritos sintonizam a energia da pessoa. E vê se tem algum trabalho feito, às vezes fizeram um trabalho para você, tá, essa coisa. Não vamos discutir hoje aqui, porque o nosso assunto é outro. Né? Eu já, em outras palestras, já falei especificamente sobre esses assuntos. Tá? Entendeu? Então, qualquer objeto, ele acaba absorvendo. Então, você imagina essa Kaaba. Milhões de pessoas orando, jogando uma energia em cima desse objeto. Centenas de anos, não é uma coisa de agora. Então ele cria realmente a impregnação radiônica e ele passa a irradiar isso depois, tá? E além do mais, existe uma coisa invisível que vocês não sabem, é que quando isto acontece, muita gente se envolve em torno disso, o plano espiritual vem e instala equipamentos nesse objeto aqui, para ele irradiar uma energia de purificação, para auxiliar aquelas pessoas que estão ali. Você está entendendo? Para auxiliar. Então as pessoas entram naquele círculo, naquele símbolo de oração, e aquele instrumento irradia uma energia que purifica seu campo áurico, que purifica sua consciência. Porque você criou o campo, tá? É como criar um campo de cura, como criar uma câmara de cura, um campo de poder. Certo? Você cria sua egrégora espiritual, que vai trabalhar com você. Você está entendendo? Os objetos passam a ser um complemento. O talismã é um complemento daquele trabalho, daquela situação de poder que você está construindo ao seu redor. Então, é como eu disse, não precisa ser apenas um objetinho. Esse símbolo pode ser uma tatuagem, pode ser uma coisa, o que você escreve. Você está entendendo? Tem um garoto lá em Limeira, um músico, um guitarrista, né, que ele tatuou no braço dele assim, né, o nome de um sertanejo que ele adora. É sério. De um músico sertanejo que ele adora. Da mesma forma que muito negro é Ozzy Osbourne, né, tatua Ozzy, sabe? É normal, é o ídolo que você tem, você tatua seu ídolo. Né? E você cria esse vínculo, essa energia. Por isso que esses ídolos de rock, eles têm que tomar muito cuidado, porque eles são visados num foco de energia muito grande. É uma grande massa popular colocando uma energia em cima da pessoa, quando está no palco, quando está assim. Você está entendendo? Por isso que um palestrante também, ele tem que ter essa proteção espiritual. Porque tem 100 pessoas focando nele assim, ó, prestando atenção nele. Jogando uma energia em cima da pessoa. Se você não tiver uma proteção do plano astral, perigoso. Você sai mal, você sai arrebatado, perde energia. Você está entendendo? Então, tem essas questões. Então, nós podemos utilizar os objetos de poder e todas as culturas ao longo da história, todas, não tem nenhuma que não construiu esses objetos de poder. Esses símbolos ao longo da sua história. Tá? Todos constroem esses objetos. E são os mais variados possíveis. Você pode fazer uma pesquisa na internet, você procura assim, talismãs, você coloca assim, talismãs, aí você coloca indiano. Aí vai aparecer um monte de talismã de desenho de objetos. Aí você coloca coreano, vai aparecer um monte de objeto coreano. Japonês, um monte de talismã japonês. Xamã. Quando você colocar xamã, vai aparecer um monte de objetos de poder de linha xamânica. Certo? Cristão, você pode colocar os cristãos, você vai ver quantos símbolos os cristãos criaram. Quantos objetos os cristãos criaram para colocar no corpo, andar. Típico, às vezes tem a santa, né? A foto da Virgem Maria, crucifica. Aí às vezes tem pessoas que usam a Virgem Maria, né? Um crucifixinhozinho dela, tá? Você vai lá em Fátima, por exemplo, é um comércio desgraçado, vende pingente da Marizão de Fátima em tudo quanto é lugar. Você está entendendo? Para o indivíduo usar como devoto da Virgem Maria. Então, esses objetos se tornam seus talismãs. É um instrumento de magia.
Você quer ver uma coisa usada na magia, né? Muito comum? Quem assistiu Harry Potter? Quem não assistiu Harry Potter? É a varinha mágica. É a varinha. Quantos e quantos indivíduos não usam uma varinha na mão, um objeto que vai trabalhar, um objeto de poder? Ah, isso aqui é sagrado, isso aqui é minha varinha mágica. Né? Se você pode ver que tem gente que usa runas, né? Há runas como símbolo. Coloca uma pedrinha com o símbolo de uma runa e pendura no pescoço. Né? Então a Wicca também, a linha da Wicca, né? A Wicca é uma magia, né? que é mais moderna. Ela vai reunir o simbolismo celta, toda aquela coisa antiga da Europa medieval, com o orientalismo. Ela mistura um pouco da filosofia oriental no meio e cria esse movimento da Wicca, né? Essa coisa da bruxaria moderna, vamos assim dizer. Né? E os bruxos são cheios de símbolos. Né? A magia tem o seu famoso pentagrama. Não é verdade? Para os devotos da magia, o pentagrama ele é muito forte. O símbolo carrega no pessoal. Tem gente que desenha no chão, para fazer seus rituais sagrados em cima do pentagrama. Né? Aí que criava aquele ciclo, o demônio aqui não entra, certo? Botava fogo, tem mortes, aqueles rituais, né? Demoníacos, satânicos. E aí você tem que entender o seguinte: você pode usar esses objetos de poder para o mal também, porque o objeto ele é objeto de poder, né? Se a magia é negra ou branca, certo? Você pode construir um objeto de poder para o mal. Vamos tentar entender como é que funciona isso. Porque você está canalizando sempre uma energia no objeto. Né? Vamos pensar, né, quando a gente fala, por exemplo, a palavra voodoo, todo mundo já pensa naquele bonequinho que você espeta. Mas, na verdade, voodoo é uma religião, né? Não, eu escrevi errado, é assim, né? Né? Vamos supor que escreve assim. Não sei se é 2O, do... VO, não é com W? Assim? Só assim? VU? DU? Voodoo? Assim? Tá bom. Então tá bom. Obrigado pela ajuda. Se não for também, você depois deu certo. Aí quem está me assistindo deu certo. Tá? Procura na internet, que tem tudo hoje. Então, na verdade, voodoo é uma religião, tá? Lá da região da Jamaica, aquela coisa toda tal. Então, existe um costume, né, uma das práticas do voodoo, que pode ser de magia branca ou magia negra, depende de quem está usando essa força, você usar para o mal. Vamos supor uma coisa para o mal. Vou mostrar, por exemplo, o que é um patuá, o que é um amuleto, o que é um talismã usado para o mal. Então o cara faz um bonequinho, né, com a cara daquele indivíduo que ele quer fazer o mal. Então ele pega assim: eu detesto esse cara, eu vou mandar uma energia ruim, vou espetar uma agulha aqui no estômago, espeta uma agulha, e de repente o cara começa a ter uma dor na barriga, descansada, que a energia foi. Quando o indivíduo quando ele não está com o campo áureo muito, ele absorve, porque a energia é enviada, ela é intencional. Da mesma forma que eu falo para você que eu posso mandar uma energia de cura à distância, posso curar alguém à distância com a minha intenção, eu posso mandar energia para deixar ele ruim, deixar ele mal. Porque a energia é a mesma, é a intenção que você vai mandar uma assinatura nessa energia. Você manda uma energia de amor ou manda uma energia de ódio. Entendeu? Então você pode, através de certos objetos, canalizar esse voodoo, essa prática, que não se chama voodoo, a prática, né, é você canalizar uma energia ruim através desse objeto de poder. Né? Até conta a história, quando você encontrar o bonequinho, tirar a agulha, aí sim o cara sara. Enquanto isso não for feito, não desfazer esse trabalho, né, a energia está canalizada, ela está conduzida, ela está impregnada. Então, são essas questões que certos objetos podem carregar, porque você intenciona, você cria essa energia ao redor desse objeto. Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque na natureza e no cosmos, tudo que você planta, você colhe. Tudo que você irradia, você recebe de volta. Se você é um indivíduo que está irradiando amor, você recebe amor. Se você irradiar ódio, não importa o mecanismo que você vai estar usando, ele vai se voltar contra você.
Tá? Mais cedo ou mais tarde, alguém vai exigir a vingança. Por isso que quando você sai brigando na rua, dando tapa em todo mundo, você precisa tomar muito cuidado com isso. Né? Você precisa tomar muito cuidado. Aconteceu isso na televisão essa semana. Vou dar um exemplo para você. Estava assistindo o jornal. Peito o senhor, tem um moleque de 16 anos, fez o que no bar e falou, meteu uns tapas na orelha do moleque, sobe daqui, certo? Bem, o cara voltou conversando. O rapaz foi lá, voltou com o revólver, chegou e deu um tiro na cabeça do cara. Resolvido o problema. Sabe como é que é a história? Você planta, você colhe. Você gerou ódio. Você implantou, você feriu alguém. Você não sabe como aquela consciência vai reagir a essa agressão. Entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado em lidar com as pessoas. Sair batendo em qualquer um e você vai ver o que acontece com você a qualquer hora. Você não sabe com quem você está lidando. Mas você está lidando com puta bandido, puta traficante. Para matar um para ele não é nada. Então você se envolve com as energias. Né? E os patuás, os símbolos que você carrega, eles realmente refletem aquilo que você é, aquilo que você faz, aquilo que você vibra. Né? Portanto, vocês tomem cuidado com os símbolos que vocês usam, porque é aquilo que vocês querem expressar. Tem gente que compra um pentagrama, bota que nem sabe o que é, vai lá porque é bonito, achei bonitinho, ai que legal, comprei em Santo Tomé, comprei lá na lojinha, que legal, minha filha. Mas nem sabe o que está usando, cara. E o indivíduo que mete uma caveira, então, que é aquela caveira lá, que legal, cara, poxa, gostei do negócio. Mas o cara nem tem noção que aquilo está vibrando. Aí começa a dar tudo de errado na vida do cara, não sabe por quê. Às vezes uma tatuagem que ele faz no corpo, errada, ferra a vida dele. Porque aquele objeto ele não consegue tirar. E aquilo cria uma energia, vai criando uma energia, vai criando uma vibração. E aquilo envolve ele. E ele não sabe como sair, ele não pode pegar e tirar e jogar fora. Você está entendendo? Ele impregnou, ele foi. Por isso que tatuagem é uma coisa radical, precisa tomar muito cuidado quando você for fazer. Ela é radical. Entendeu? Então você precisa tomar cuidado com os símbolos que você vai usar, a vibração que você vai querer criar com aquele símbolo. É aquela mesma história, quem desenha uma puta de uma caveira, aqueles símbolos horríveis, porque você vai em São Tomé, você vê muita estátua, né? Os caras fazem umas putas estátuas de um negócio esquisito. Tá? Meu, o que o cara quer transmitir com isso quando ele faz um objeto daquele? É diferente quando o Renoir pinta um quadro, sabe, com o Rembrandt. É aquela coisa, pô, você olha a puta coisa linda, mas você se sente bem olhando. Quando você vê os tecos daquele, você já se tem distante. Cara, sabe, pô, um negócio chato, feio, horrível. Quem faz? Então, quem faz é que expressa. Porque a arte, ela é a expressão, é uma linguagem apenas de como o indivíduo está internamente. Então ele expressa, pode expressar através da música, se é uma música violenta, ou uma música new age, espiritual, transcendental, reflete o estado que ele está. Não passa de uma linguagem. Então uma arte, de uma estátua, de uma escultura, de uma pintura, é a mesma coisa. Ela é uma linguagem, ela reflete o seu estado interior. Né? Por isso que quando chegaram para Buda e perguntaram sobre o mal, mestre, fale sobre o mal no mundo. O Buda falou, não existe mal no mundo. O mal começa, evolui e termina dentro do próprio homem. Não tem outro lugar onde o mal se desenvolve. Não existe porque as pessoas querem criar um satanás culpado por tudo que está de ruim no mundo, né? Então, está mal, está guerra no mundo, a puta conflito, as pessoas estão mal. Satanás domina o planeta. Que Satanás é o quê? São as próprias pessoas mesmo que geraram isso. Não tem ninguém lá de cima fazendo isso. Não tem nenhum Satanás, não tem nenhum Darth Vader, não tem a força negra das trevas, isso é tudo bobagem. Sabe, isso é uma criação do inconsciente, do Spielberg ainda, né? Porque, não, na verdade ele trabalhou com o Yin e o Yang, com a ideia do bem e do mal do Ocidente, sempre teve, então ele transportou para as estrelas isso, né? Criando a energia do mal como uma entidade real, sabe? Que é o que o Ocidente faz, né? As religiões cristãs criam o demônio como algo real. Uma figura mesmo que só trabalha o dia inteiro, 24 horas, para o mal. Né? E aí, coitado, eu não sou culpado, eu tiro minha culpa, né? Ah, não fui eu, foi o demônio. Entendeu? O demônio que me tentou. Fui tentado, né? É igual a história da Adão e Eva, né? Ai, o demônio que me tentou para comer a maçã da Eva. Puta Eva gostosa, pelada no paraíso. O Adão ia fazer o quê? Não podia fazer outra coisa.
né? Satanás é doido, no paraíso, você pela dona, não vai para cá, vai para o negócio, começa a crescer, né? Não tem jeito. Aí comeu a maçã da Eva mesmo. Não foi bem aquela maçã da árvore. É simbólico, são símbolos, né? Então por isso que a gente tem que entender, a serpente é um símbolo, tudo são cria esses símbolos históricos, que a gente tem que reinterpretar isso de uma maneira completamente diferente. Assim também todos os objetos que você usar. Você já viu aquela história do anel Atlante? Tá? Então, tem aquela história, né? Não sei de onde vem isso aí, de onde os caras tiraram, eu já pesquisei muito, sabe? Aí tem uns caras que fabricam um tipo de um anel específico, com um furinho, com esses simulinhos, que ele fala, isso aqui veio da Atlântida. Esse anel, não sei, vocês encontraram em escavações do Egito, tal, pá, que quando usado cria um objeto de poder, de equilíbrio das energias, de vibrações e tudo mais, né? Aí tem um outro objeto de poder também, que é mais ligado a pântano, que é isso que você, essa pulseira que você está usando aí. As pessoas criam aquelas pulseirinhas de cobre, sabe aquelas pulseirinhas de cobre assim? Meia volta só não fecha aqui. Quanto que saiu isso aí? Como vendia isso que nem água isso daí. Sabona, a Sabona vendia, compra pulseirinha Sabona, de equilíbrio energético, vibracional, e tem até pulseira do seu signo. Aí vem o signo, esqueci de falar do signo. Não tem coisa mais arquetipal no Ocidente do que o signo. Ah, eu vou comprar uma pulseirinha do signo. Pedra do signo. Né? O próprio signo meu desenhado aqui, porque você tem o signo, você pode desenhar ele, a figura, ou pode escrever aqueles símbolos, né? Que tem os símbolos do signo, do zodíaco, o símbolo daquelas tradições escritas antigas, tal, né? Você tem, por exemplo, você tem esse símbolo aí que é o aquário, né? Você tem vários objetos que você desenha que são símbolos de poder, né? Tem, né? Tem aquela coisa, você pega o M, assim, tem a pontinha. Vai simbolizando exatamente os. Então, esses símbolos você costumam colocar, né? Porque o signo ele está muito impregnado no arquétipo das pessoas. Ah, eu sou leão. Ah, por ser leão, então eu sou assim, sou assado, tenho essa personalidade. Ele cria esse arquétipo para ele dessa personalidade. Se ele começar a ler muito o signo, a característica, ele acha que ele é assim. E aí ele começa a vibrar essa personalidade, essa característica. Aí é uma coisa arquetipal. Sabe? Não que é real. A gente tem que tomar muito cuidado com o real e com o arquetipal. Aquilo que os astros realmente influencia é aquilo que realmente você cria a partir de um estado que você acredita que seja. Porque o Buda sempre coloca aquela frase célebre, eu já fiz uma palestra sobre esse tema. Somos aquilo que pensamos. Se você achar que você é tal coisa, você passa a ser aquela coisa. Se você pensar muito tempo que você é aquela, você passa a ser aquela pessoa e agir como ela. Por isso que tem muito louco no hospício que acha que é Napoleão Bonaparte e age como Napoleão Bonaparte. Entendeu? Porque ele acredita que ele é Napoleão. Igual o Henrique Cristo. O Henrique Cristo ele acredita que ele é o Cristo. E quem é que tira da cabeça dele que ele não é o Cristo? Vive como Cristo, se veste como Cristo, age como Cristo 24 horas por dia. Você está entendendo? Essa é uma questão estrutural que você pode entender, tentar interpretar a psique humana, né? Então, a gente tem que perceber muito bem que a astrologia, então, ela é forte simbolismo atuar no Ocidente através de amuletos, através de patuás, através de talismãs, ligado ao seu signo. Tá? Então, é muito importante, até quando você compra uma camiseta que tem um desenho, cara. Você bota uma camiseta, aquele camiseta tem um desenho, tem uma expressão, você está carregando aquela energia. Você bota a foto de uma pessoa, você está carregando aquela foto. Se você bota a foto de Jesus, foto do Oscar, hoje tem as bandas de rock, tem aquelas, né, rosas, camisa de preta, aquela coisa toda, né? Então você acaba criando aquela tribo. Você cria as tribos e cria aquela vibração. E você expressa aquela vibração, você carrega aquilo como um talismã. E o talismã é a camiseta. É a roupa que você veste. Então a gente tem que entender que não é só um objetivo que você pendura, um anel que você põe. Tem um monte de coisa que tem o mesmo valor do talismã, que é aquilo que você cultua. Aquilo que você cultua, você carrega perto de você. Por exemplo, eu cultuo Jesus.
Então você carrega o símbolo da cruz. Ou um crucifixo com a cara de Jesus. Daqui a pouco o Lalá vai vender santinho também, viu? Vocês vão botar o santinho do Lalá no pescoço, vão carregar o Lalá assim. Vai ser um barato. Né? Se o Osho pode, porque o Lalá não pode. Né? Se o Osho pode, porque o Lalá... Brincadeira. Jamais faria isso. Mas é a cultura, cada cultura tem as suas tradições. Tem a forma do discípulo venerar o seu mestre, o seu guru. Né? Na Índia, o Sai Baba, quantas coisas que se comprava do Sai Baba na Índia. Né? Você vai lá, tem muitos objetos ligados ao Sai Baba. Na Índia, do Osho mesmo, o Ashram tem muitos objetos ligados ao Osho, inclusive esses objetos com foto do mestre, tal, aquela coisa toda bem de adoração. Então você tem exatamente isso que eu acabei de falar. Nós falamos que é o objeto de proteção espiritual, o talismã como proteção espiritual, certo? Aí falamos sobre objetos da sorte. Você pode botar pingentes para dar sorte, para isso, aquilo, né? E aí você pode ter os seus patuás, seus talismãs, no número 3, de culto. Culto ou veneração. Aí que você vai usar exatamente, né? Um pingente com a imagem de Virgem Maria. Então você está lá, eu sou devoto de Virgem Maria, eu cultuo a Virgem Maria, eu mostro ela que está aqui, ó, eu carrego ela comigo. Certo? Da mesma forma, esse roqueiro não vai carregar a Virgem Maria aqui no pescoço, ele vai botar a foto do Ozzy. Você está entendendo? Uma camiseta com o Ozzy, vai botar uma pulseira cheia de espinho, aquela coisa espinhenta, né? Aquela coisa toda, pá, isso aqui é metal, cara, heavy metal. Porque é isso que ele cultua. Então, na verdade, este talismã que ele está usando é um de culto e veneração. Ele expressa através daquele símbolo, daquele talismã, o seu culto, a sua devoção. Tá? Da mesma forma que muitos, se você pegar a devoção, vai usar a foto do Osho. Né? A foto do Osho. Entendeu? Então, os talismãs podem ser utilizados para um culto e veneração. Isso a gente não pode esquecer. E saber diferenciar uma coisa de outra. Certo? As pessoas perguntam muito, o que significa isso aqui? Isso é um japamala. Mas para que serve? Serve exatamente para que ele foi feito, para contar. Ele é um colar de contas. Né? Mas contar o quê? Contar mantras, contar oração. Por que o terço na Igreja Católica é feito? Por que se chama terço? Porque é dividido em 3 partes. O terço, se você pegar o terço católico, né? Tá lá. Né? Tem um pingentinho aqui. Ele é dividido em 3 partes, tá? Sabiam disso? 1, 2, 3. Por isso que ele chama terço. E aqui tem um monte de contas. Também. Porque a Igreja Católica, ela tem um simbolismo de você rezar, você rezar tantas vezes tal coisa. Ó, vou rezar 10 Ave Maria, 100, 50 Ave Maria. Então o terço já é, para você contar, senão você perde a conta. Você fala assim, ó, você vai ter que rezar 15 Ave Maria. Tá bom. Ah, mas, quanto é que eu rezei? Já me perdi. Então o colar vai servir para você. Seu terço serve para isso. Rezei uma Ave Maria, pula uma bolinha. Rezei outra Ave Maria, outra bolinha, outra bolinha. A hora que acabar a bolinha, chegar aqui, por exemplo, desse marco, eu já rezei 10. Agora vou rezar 3 Pai Nosso. E vai rezar tantos Pai Nosso. Até acabar. Simplesmente só serve para quê? Para contar. O terço e o japamala é um colar de contas. Aqui tem 108 contas. Né? 108. Por que tem 108? Por que não tem 100? Lá. As pessoas me perguntam. Por que tem 108 e não tem 100? Simplesmente porque a base matemática dos budistas e dos orientais não é decimal, a base dele é 9. E é 3, né? É múltiplo de 3, tudo que é múltiplo de 3. Ó, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 9 dá quanto? 27, 3 vezes 27, hã? Agora melou, né? 3 vezes 7, faz a conta aí. 81. E se você fazer 3 vezes 81, vai dar conta. Mas se você pegar o 108, ele é múltiplo de 3, múltiplo de 9. Tá? Ele é múltiplo. É.
Exatamente com a da Trindade Católica. Ó, por que vocês acham que o Tao Te Ching tem 81 poemas? Pega o Tao Te Ching, o livro do Lao Tzu. Abre, tem 81 poemas. Não tem 80, não tem 100. Tem 80 e... Por quê? Porque a base matemática dos orientais não é 10. Né? E vocês nunca se perguntaram por que o relógio de vocês tem 60 minutos? Por que não tem 100? Por que não tem 50? Vocês já se perguntaram por quê? Tem tanta coisa que a gente usa e não quer saber por quê, né? Por que dividir em 60 graus? Por que a circunferência é dividida em 360 graus e não em 100, não em 200, não em 300, que é mais fácil fazer conta? Porque as coisas não são tão simples assim. A circunferência, quando ela vai ser dividida, eu não vou mexer isso aqui agora, vocês vão precisar em casa. Dividir a circunferência em 4 partes é muito fácil. Só fazer isso aqui, dá 4 partes, mas vai dividir em 5, já melou. Não dá precisão, vai dar impreciso. Agora, dividir em 8 partes é fácil, só... Dividir em 12 partes também é... Em 10 partes, melou, complica tudo, só dá número errado. Agora, dividir em 12 é fácil. Por que dividir em 12 é fácil? Porque dividir em 6, se você pega o raio, ó, você pega o raio da circunferência e for fazendo assim, ó, você divide em 6 partes facinho. Depois pode pegar essa parte dividida no meio, é a coisa mais fácil também, geometricamente é fácil. Aí você divide em 12. Aí você vai perceber que os múltiplos de 6, é mais fácil trabalhar na circunferência. E não a decimal não funciona à base 10. Então por isso que ela vai ter 360 divisões. E por isso que o seu dia tem 12 horas. Por isso que você tem 12 signos do zodíaco, não tem 13, 14. Porque a própria divisão da esfera celeste, que é um círculo, você não consegue dividir ela. Então, os antigos criaram essa base e é mais fácil de você operar com elas. Você está entendendo? E por que agora cada grau tem 60? Né? Ou seja, o zodíaco é dividido em 30. Desculpa, quando você divide, ele é dividido em 30. 2 é 60. E aí você vai ver, é essa base que ele está usando. O seu relógio tem 60 minutos. 60 segundos. É a base sexagemal utilizada. O decimal, quando a gente chega no 100, a gente muda, né? No 10 e no 100 a gente faz a mudança. Aí é 60. Chegou em 60, terminou, começa a contar de novo. Dou 1 de novo. Tá? Então é assim. Bom, e esses símbolos todos são utilizados ao longo da história. Por exemplo, no astrologia, toda essa simbologia é baseada numa linguagem matemática. E o terço também. Esse coisa budista também, porque os budistas têm uma visão do 108, do múltiplo de coisa. Então eles vão contar, vão fazer uma contagem, o número de... Inclusive é engraçado, se você for para um mestre oriental, você vai fazer respiração, ele falou, você vai fazer 18 respirações. Eu falei, mas pô, por que você não mandou fazer 20? Não, é 18. Mas por que é 18? Ah, não discuta, meu filho, é 18. Eu aprendi com 18, só que eu nunca aceitei essas coisas, né? Ele falou, eu quero estudar porque o cara quer saber 18. Na verdade, que os antigos estão acostumados com essa base matemática que cabe aqui, no Japa. Tá? Por isso que tem 108 contas. Né? E os Hare Krishna, por exemplo, eles têm um costume devocional, eles precisam cantar o mantra Hare Krishna umas 1000 vezes por dia. Eles precisam dar 10 voltas no Japamala por dia. Então, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, por um bolinho. Então eles têm que ficar o dia inteiro para dar 10 voltas nisso aqui, cara. Não é mole, não. Então ele está fazendo qualquer trabalho na vida, ele está lá cantando a mantrinha dele, está lá com o Japamila. Ele está andando na rua, está cantando a mantrinha dele. Ele precisa, é uma lei que eles têm que cantar tantas voltas no Japamala por dia. Você vai ver o tempo todo um Hare Krishna, um devoto cantando. Ele está assim, está parado, está lá com o Japamala dele, fazendo os mantras dele. Aí ele deu uma volta e dá uma descansada. Aí dá um tempinho, não está fazendo nada, volta de novo. Está andando no ônibus, está cantando mantra, Hare Krishna. É assim, é sério. Eu sei porque eu já participei muito dos trabalhos deles, já fiquei internado uns 10 dias na fazenda deles lá, convivendo com o pessoal, cantando todo dia de manhãzinha, pulando,
cantando Krishna, que é o devocional. Então, você vai ver que eles vão ter, na verdade, o japamala dele, eles vão ter, não a foto do Osho, mas a foto do guru do movimento Hare Krishna no mundo, que é o Prabhupada. Certo? Eles vão ter a foto do Prabhupada. Eles têm a estátua do Prabhupada. É engraçado, cara, que a estátua do Prabhupada é tão perfeita que você entra, assim, se assusta, você acha que o cara está meditando sentado lá, cara. É muito louco. Você tem que chegar perto, botar a mão para perceber que é uma estátua. Mas de longe, você chega de longe, parece um cara sentado. É tão perfeita a estátua do cara, a pintura, a face dele, o traje, ele é tudo vestido com roupa mesmo, sabe? O cara bota roupa de verdade nele e tal, ele fica lá sentado numa coisa assim, meditando. Pô, você chega assim, você acha que é alguém que está meditando, você fica até quieto, cara. Se você não conheceu o Prabhupada, que já morreu faz tempo, você leva um susto, cara. Porque é perfeito, é tamanho original, escala um por um, sentado lá com a roupa, eles tocam a roupa todo dia, né? E o cara lá assim, é muito louco. E aí eles cultuam o cara, né? O cara é o cultuado ali, é o símbolo, né, do movimento, né? Que traz à tona esse movimento de devoção a Krishna. Então, todos nós, toda a nossa cultura religiosa, espiritual, mesmo que não seja espiritual, que seja um time de futebol, isso, aquilo, são trabalhadas com símbolos. Os símbolos é uma linguagem arquetipal utilizada pela humanidade ao longo de toda a sua história para transmitir ideias, transmitir conceitos e criar até movimentos imensos. Basta dizer, né, do movimento nazista, o símbolo nazista de Hitler, né? Pá, aquela puta bandeira, certo? Entendeu? Então, esses símbolos são importantes. Aquela bandeira era tatuada os caras tinham o símbolo nazista, tudo os SS tatuava. Né? E outra, por exemplo, você ganhar as runas, tinha uma runa tal, envolvida com o misticismo da SS alemã, que era a tropa de elite do Hitler e tal. Então, todas essas questões sempre foram envolvidas com essa magia, com esse misticismo, com esse mistério. Ok? Inclusive a suástica alemã é a suástica Zen invertida. O Zen antigo usava esse símbolo, sabia? Só que era invertido, ele rodava ao contrário, essa roda anti-horário. Tem todo um simbolismo para criar esse símbolo, porque o movimento nazista de Hitler tinha muito místico envolvido na história. Tá? Então é isso. Eu acho que já a gente conseguiu fazer um resumo interessante, discutir essas questões de uma forma generalizada, né? Aí cada um vai investigar mais fundo essa questão dos patuais do talismã para entender qual que é que ele vai usar, que símbolo que ele vai colocar na sua frente, no seu coração, na tua energia. Né? Então é isso. Namastê, muita paz.